3 não foi nada bem na avaliação dos críticos e a polêmica é a seguinte: será que eles têm razão ou é pura implicância com filme de super-herói de novo? Vem comigo pra gente debater sobre essa sequência. E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Babi e no vídeo de hoje eu vou te contar a minha opinião completa sobre Venom 3. Ah, mas tu não tá atrasada? Tô atrasadíssima, mas eu tive ali umas questões pessoais, então eu acabei ficando afastada ali por alguns meses. Aí acabei perdendo o timing de muitas coisas. Só que Venom 3 é um vídeo que eu queria muito trazer ali a minha opinião em torno de toda essa polêmica, todo o hate, né, tudo que vem envolvendo este filme. E imagino eu que a essa altura todos vocês, ou pelo menos a maioria, já assistiu o filme. Só que ainda assim, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro, eu vou falar sem spoilers, e aí eu vou te avisar quando chegar na parte com spoilers, beleza? Bora lá! Em a última rodada, seguimos Ed e Venom sendo perseguidos por um homem misterioso e tendo que tomar uma decisão devastadora, indo direto ao ponto. Faltaram algumas explicações importantes. Eu achei que o filme não se aprofundou em algumas questões chaves da trama. Eu acho que ao tentar se aprofundar ali em arcos secundários para dar aquela humanizada na trama, eles acabaram deixando um pouco de lado ali a parte principal, a história principal. E sobre o elenco, o ator que esteve lá em Doutor Estranho, desculpa, mas eu não sei pronunciar o nome dele, não me convenceu nesse papel. Foi ali uma escolha de casting que pra mim me pareceu preguiçosa. Eu vou me aprofundar bem mais nessa questão quando a gente for pra parte com spoilers. Mas eu já adianto que o papel dele poderia ter sido facilmente interpretado por outro ator. Não é que ele tenha feito um trabalho ruim, ele é um excelente ator, mas o personagem dele aqui, esse papel, parecia meio aleatório e sem grande relevância dentro do contexto de Venom 3. Ainda mais levando em consideração que ele já fez um personagem bastante relevante, um papel muito grande dentro do MCU. Então isso me incomodou um pouco. Por outro lado, o visual do filme me agradou bastante. As cenas bem coreografadas e o CGI de ótima qualidade entregaram lutas bastante emocionantes. A performance do Tom Hardy como Ed continua bem satisfatória. Ele sabe mesmo como trazer ali uma profundidade para esse personagem. E outro ponto positivo, eu achei que o humor desse filme tá bem mais equilibrado quando você compara ele com os seus antecessores. No geral, Venom 3 vale a pena, o filme é bem divertido e apesar de ter ali algumas falhas, não tem erros super significativos que o prejudiquem totalmente. Pra mim foi uma experiência válida e se você curte o estilo, o filme possivelmente vai te agradar. E agora bora falar de todos os detalhes com spoilers. Boom! Spoiler alert! Bom, depois dos filmes anteriores, especialmente o segundo, as minhas expectativas para Venom 3 estavam bem baixas, inclusive acredito que isso me ajudou a me divertir. Eu confesso que nos primeiros minutos do filme eu me senti meio desconectada, parecia que a história estava meio bagunçada, como se eles estivessem com dificuldade de fazer tudo se encaixar e de desenvolver os personagens, mas no fim das contas eu achei que o filme funcionou bem. Começando pelo relacionamento do Ed e do Venom, que antes era mais conflituoso, até com um nível ali de competição pra ver quem dominava mais, e agora eles estão mais em sintonia. E isso se reflete até no humor do filme, que pelo menos pra mim pareceu mais equilibrado e dentro da proposta de Venom 3, que tem um vilão mais perigoso e uma ameaça maior, então ele pede ali essa narrativa um pouquinho mais séria. Então a gente tem ali as cenas engraçadas, as piadas, o sarcasmo do Venom pra trazer o alívio cômico quando necessário, mas sem sair de tom. E considerando que esse foi um problemão pra mim lá em Carnificina, que prometeu ali um filme mais sério e sanguinário e no fim entregou aquela patifaria desconexa, eu acho que é uma evolução que vale a pena ser mencionada. Não que Venom 3 tenha um super roteiro, porque ele tem sim as suas falhas, como por exemplo trazer um monte de personagens e conseguir desenvolver bem só uma parcela deles. O Tom Hardy continua incrível como Ed, mas eu penso que isso é mais mérito de atuação do que de um bom roteiro propriamente dito. E isso se reflete em outros personagens. Aquela família lá foi uma introdução legal de personagens, mas se os atores não tivessem desenrolado muito bem,
provavelmente eu nem me importaria muito com eles quando eles ficam no meio de toda aquela confusão lá na Área 51. E as cientistas, então, as histórias delas são tão rasas que as personagens delas só funciona por causa do carisma das atrizes. E já que eu tô falando do elenco, bora falar sobre o ator que esteve em Doutor Estranho. Não sei se vocês concordam e tudo bem se não concordarem, mas que decepcionante o papel que entregaram pra ele nesse filme. A gente sabe que os universos da Sony e da Marvel podem colidir, então pra mim não faz nenhum sentido você pegar um ator que fez um papel bem grande lá em Doutor Estranho e colocar ele pra fazer um militar que dentro do contexto de Venom 3 não foi tão relevante como poderia ter sido. Caso você não saiba, nos quadrinhos, esse é um personagem que era um general que se sacrificou numa guerra do Vietnã e depois teve ali um experimento que fundiu o corpo dele com um simbionte. Se vocês se interessarem, mais tarde, de repente, eu posso trazer um vídeo falando um pouco mais desse personagem. Mas o fato é que ele é sim um personagem interessante. Só que no filme ficou parecendo que colocaram ele lá só como uma referência aos quadrinhos. Outra opção seria reutilizar o mesmo personagem que ele fez em Doutor Estranho e explorar ali viagens multiversais, já que eles têm preparado tanto o terreno para trabalhar o multiverso dentro do cinema. Mas não, eles simplesmente pegam o ator que fez o Mordo em Doutor Estranho e entregam pra ele ali um papel que poderia ter sido muito mais do que uma mera referência aos quadrinhos. Então o personagem ficou ruim? É claro que não, o ator é incrível e de um talento incontestável, mas o personagem dele poderia ter sido muito melhor trabalhado no roteiro. Eles até colocaram uma cena dele se sacrificando no ácido pra matar os xenófagos, mas ainda assim eu achei que foi um papel confuso e genérico, mas pelo menos o ator entregou um personagem bem interpretado. Outra coisa que me incomodou foi o fato de eles não terem desenvolvido muito bem a história principal. A parte visual tá bem incrível, os efeitos especiais não deixam a desejar e eu até quero mencionar que os movimentos do Venom estão mais fluidos, mais interessantes e bem trabalhados em comparação com os filmes anteriores. Eles realmente capricharam no CGI, as lutas estão bem coreografadas, então as cenas de ação prenderam a minha atenção. O vilão tá ameaçador e memorável como tem que ser, inclusive quando o Nu apareceu, eu tive uma sensação bem parecida quando o Thanos aparece pela primeira vez lá no MCU, de olhar e pensar, esse vilão vai dar trabalho. Mas enfim, isso não anula o fato de que o filme ficou devendo explicações. Por que ou como foi criado o Codex? No filme é explicado que o Codex é gerado quando o hospedeiro é revivido, e inclusive aquela cena de nós somos Venom é uma clara referência ao fato de o Ed e o Venom terem se tornado praticamente um só. E esse mesmo Codex é ativado, se torna rastreável quando o simbionte assume a sua forma verdadeira. E além disso, o Codex funcionava como uma chave para libertar o Nu da sua prisão. Mas se o Nu foi preso pelos próprios simbiontes e é tão perigoso, por que que existe uma chave que traria a liberdade dele? Como é que isso funciona? E se os simbiontes têm ali essa conexão um com o outro, nenhum deles sabia sobre a existência do Codex do Venom? E se eles sabiam, por que que nunca fizeram nada sobre? Conveniência de roteiro, talvez? Eu não vou mentir, pouco sei sobre essa história nas HQs, então se algum de vocês sabem, deixa aqui nos comentários essa explicação, porque pra mim ficou essa lacuna e eu não sei dizer se foi assim só no filme ou se já vem assim das HQs. Então comenta aqui embaixo, me explica se você sabe sobre. Explica aqui, comenta aqui pra gente poder debater sobre, que vai ser bem legal esclarecer esse ponto. Outro ponto a ser esclarecido é sobre a morte do Venom. Será que ele realmente morreu? E aquele pedacinho que foi deixado no bar e depois capturado pelo Rex, será que pode se juntar ao Ed de novo com as memórias do Venom? E se isso acontecer, o Codex é formado de novo? Ou talvez ele nem deixou de existir e só ficou indetectável pelo fato de o Venom ter se separado do corpo do Ed
ou simplesmente ter morrido, né? Que ainda não sabemos se ele morreu. E outra coisa, aquela simbionte com eletricidade poderia dar continuidade na existência e participação de um simbionte no MCU? Aí eu já não sei se seria tão legal, porque a gente sempre teve aquela expectativa de ver o simbionte do Venom no filme do Homem-Aranha. Claro que pode ser bem legal explorar novos simbiontes dentro do MCU, mas desde que isso seja feito de uma forma que faça sentido. O que me preocupa é simplesmente deixarem por isso mesmo, deixarem a última rodada como conclusão pro Venom do Ed Brock e ainda por cima ser de fato a despedida do Tom Hardy do papel de Ed. É como eu disse, pessoal, Venom 3 tem as suas falhas, mas eu não concordo que ele é esse desastre todo que eu vi as pessoas falando aí pela internet. Em relação à crítica, eles estão certos até certo ponto. Como assim? Não entendi. Se analisar esse filme do ponto de vista realmente crítico, é claro que ele vai ser considerado ruim. A crítica tende a fazer uma análise fria e extremamente técnica. Obviamente, uma crítica estritamente profissional. Você entendeu? Se não entendeu, vá se fuder. Mas se cinema vivesse só da crítica, a gente só teria filminho cult. E o público precisa de filme com alma, filme com emoção, filme com coração. É verdade. Aqueles filmes que você possa chegar em casa depois de um dia muito cansativo e só se jogar na cama ou no sofá e assistir um filme para relaxar, sem que você precise deixar o seu cérebro super atento, sem que você precise fazer um super esforço mental para compreender todo o enredo, todo o roteiro de um filme. É aquela velha história de que cinema é arte, arte é subjetiva. Vai agradar uns, vai desagradar outros e tá tudo bem. O que não pode é cagar regra e ficar falando, afirmando ou insinuando que o coleguinha não tem capacidade intelectual e por isso se diverte com filmes tipo Sessão da Tarde, aqueles filmes feitos só pra relaxar mesmo. Ter preferência por filmes que desafiem o seu intelecto é um gosto completamente particular. Isso não define nem de longe o que é cinema de verdade. No fim das contas, cinema é arte sim, e cada pessoa aprecia a arte do seu modo. Algumas pessoas gostam de ter o seu intelecto desafiado ao assistir um filme e outras pessoas gostam daquele filme por puro entretenimento, só por diversão e relaxamento. E Venom 3 pra mim foi divertido. Aquele monte de simbionte lutando com xenófagos, o Venom dominando o corpo do cavalo, a dança com a Senhora Shen, pura diversão. Mesmo com as falhas, não é um filme que te agride pela ruindade, sabe? Se você for assistir com a mente aberta e relaxada, não tem estresse. Pra mim, eles reuniram o que tinha de melhor lá nos 2 filmes anteriores e aperfeiçoaram aqui no terceiro. A experiência valeu a pena, não é o melhor filme de super-herói ou anti-herói, mas definitivamente não é o pior. Cada um tem direito à sua opinião, mas eu achei muito injusto todo esse hate em torno de Venom 3 e em cima também das pessoas que curtiram o filme. E é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, porque me ajuda muito. A gente consegue mostrar para o YouTube que esse conteúdo é legal e relevante. E se você gostou desse vídeo, além de deixar o like, comenta aqui embaixo pra gente debater sobre esse filme. Por hoje é isso. Se inscreva também no canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!